Olá para você que está acompanhando aqui o nosso podcast de hoje. Eu sou o pastor Júnior Figueira e que bom que você está aí do outro lado acompanhando mais esse podcast aqui comigo. Através desse podcast você está sendo edificado por Deus. Então, continua com a gente. Já quero aqui convidar você, incentivar você a pegar aqui o link desse vídeo, o link aqui do YouTube ou do Facebook, e você vai compartilhar esse link com alguém que você conhece, tá bom? Com um amigo, com alguém aí da sua igreja, com alguém aí da sua família. Eu creio que esse conteúdo aqui vai edificar muito a sua vida. Então, continua acompanhando aqui, continua assistindo esse podcast. Se você está pelo rádio, obrigado por você estar aí ouvindo o rádio. Eu tenho recebido aqui muitos comentários positivos em relação ao podcast. Muitas pessoas chegam e falam comigo: olha, eu acompanho o podcast, eu estou sendo aqui abençoado pelo podcast, então a gente fica muito feliz. Através desse podcast, a gente tem aqui a missão de levar informações, de levar a você conteúdos que possam melhorar o seu relacionamento com Deus. Então, nós acreditamos muito que a comunicação a respeito da palavra de Deus vai contribuir para um correto relacionamento com Deus. Então, continua acompanhando aqui. Hoje eu quero falar sobre inteligência emocional. Agora, é claro que quando a gente fala de inteligência emocional, quanta coisa daria para falar. É muita coisa. E é claro que eu vou aqui falar apenas de alguns conceitos em relação à inteligência emocional. Basicamente, a gente vai falar a respeito de alguns princípios aqui para uma saúde emocional. Mas eu quero começar falando que quando a gente fala de inteligência emocional, basicamente a gente fala da maneira pela qual a gente vai lidar com as situações. Eu acho que você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você já chegou à conclusão que na vida nem tudo acontece do jeito que a gente imaginou. E que na vida nem tudo acontece do jeito que a gente quer. Eu entendo que cada um de nós temos ali um projeto, uma ideia de vida, onde as coisas vão sair tudo do jeitinho que a gente imaginou. Só que nós temos que lidar com o fato que nem tudo que a gente imaginou vai acontecer do jeito que a gente imaginou. E que nós, se quisermos viver de forma saudável, e eu falo aqui de realmente você ter uma qualidade de vida, você precisa entender que nem tudo vai ser do jeito que você imaginou e do jeito que você queria. Então, é preciso estar preparado para lidar com diferentes situações. Em outras palavras, é preciso você estar pronto para a vida. É preciso você estar preparado para a vida. Agora, uma das formas que a gente se prepara para a vida, uma das formas que a gente consegue alcançar ali um nível de preparo em relação à vida é exatamente você tendo inteligência emocional. Agora, quando a gente fala de emoção, a gente fala de sentimentos que vão nos mover a tomarmos atitudes, decisões e etc. Então, nós basicamente somos movidos por razão ou por emoção. A razão é aquilo que a gente sabe. Emoção é aquilo que a gente sente. Agora, inteligência emocional é eu saber administrar os meus sentimentos. Então, pensa comigo, quantas vezes você já falou palavras que depois você se arrependeu? Por quê?
Porque foram palavras que saíram na hora da emoção. Então, como foram palavras que saíram na hora da emoção, foram palavras que não refletem exatamente aquilo que você é ou aquilo que você pensa necessariamente. Porque a emoção, ela é um sentimento que pode aflorar em você a qualquer momento. Agora, é claro que eu aqui vou apenas trazer para vocês alguns conceitos chaves de como desenvolver inteligência emocional. Agora, é claro que esse assunto ele envolve também muito a psicologia e que eu não sou especialista aqui, mas como pastor, eu, tendo algum conhecimento a respeito desse assunto, quero poder contribuir e ajudar você. Então, ok. Para a gente falar sobre inteligência emocional, a gente vai falar aqui sobre 5 Ds. 5 Ds. Por que 5 Ds? Eu vou falar aqui 5 palavras que começam com a letra D e que vão aqui nos ajudar a estruturar aqui uma inteligência emocional, ok? Então, a primeira palavra que eu quero aqui colocar para a gente construir uma inteligência emocional é o D de descanso. O D de descanso. Agora, pensa comigo o quão importante é na nossa vida o descanso. Quando nós olhamos para a criação, você já acompanhou ali em Gênesis a criação, o que a Bíblia diz que Deus fez depois do 6º dia de criação? No 7º dia, Deus descansou. Agora, é claro que Deus não se cansa. É claro que Deus não precisa de descanso. Agora, ele descansou para poder nos dar o exemplo, para poder nos ensinar a importância do descanso. Nós vivemos atualmente em uma sociedade que corre a toda hora. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, elas têm muitas vezes negligenciado o dia de descanso, o dia de repouso. Uma vez que nós queremos ter inteligência emocional, é preciso entender que nós somos, né, como uma máquina que precisa de descanso. Nós precisamos de descanso, nós precisamos desse dia, desse momento que a gente vai repousar apenas. O descanso, ele vai contribuir para uma inteligência emocional. Muitas pessoas, elas estão vivendo sempre no limite e elas praticamente não aguentam você falar quase nada para ela porque ela está sempre no limite dela. Ela está sempre ali quase transbordando tudo aquilo que ela tem carregado e se qualquer pessoa falar uma palavra errada com ela ou se de repente olhar de uma forma que ela não goste, aquilo já vai ser o gatilho para uma briga, para uma confusão, para uma contenda. Você quer exemplo maior do que esse? É no trânsito. Você pega o trânsito hoje, se você errar ali, ou se você ali cometer qualquer tipo de coisa um pouquinho fora, alguém já vai buzinar, já vai ofender você, porque as pessoas estão sempre no limite, né? As pessoas, elas estão sempre a ponto de explodir. Porque muitas vezes essas pessoas não estão tendo descanso. Eu quero convidar você para você entender, inclusive você que trabalha com igreja, você que é envolvido com igreja, aprenda a descansar. Aprenda a ter dia onde você não vai fazer nada. Você vai apenas repousar, apenas descansar, ok? Então isso aqui constrói a inteligência emocional. Primeiramente, o descanso. Agora, segundo, o despertamento ou o despertar. O despertar é o contrário do descanso. Por quê? Ao mesmo ponto que algumas pessoas elas não descansam, tem outras pessoas que elas estão paradas demais. E a vida, ela apresenta uma série de desafios,
uma série de problemas, uma série de questões que requer de nós a nossa atuação para solucionar e administrar. Então, a gente não vai ficar mais inteligente emocionalmente falando se a gente começar a ignorar os nossos problemas, as nossas questões. Pelo contrário, é preciso você assumir a postura, é preciso você não tentar esconder problemas ou não tentar ignorar suas responsabilidades. Por quê? Normalmente, quando a gente ignora alguma coisa que era para a gente fazer, a gente vai colher a consequência lá na frente. Então, de repente, a gente vai lá e começa a ignorar questões do momento presente, a gente começa a ignorar problemas, ignorar situações, só que tudo isso não está sendo resolvido e está sendo acumulado. E muitas pessoas acabam perdendo totalmente o equilíbrio emocional porque elas estavam lá há um longo tempo empurrando aquilo, ignorando aquilo, deixando aquilo de lado e, de repente, quando vem tudo de uma vez. A gente vê muito isso acontecer, às vezes, em questões que envolvem a própria família. Não é? Quantas vezes a gente acaba, dentro do próprio casamento, a gente acaba ali, de repente, ignorando situações, ignorando questões, e quando a gente vê, uma hora essa conta vai chegar. Então, é preciso ter despertamento, ou seja, você estar ativo para resolver as questões que requer a sua atenção, a sua resolução. Então, a gente começou com o descanso e agora a gente vem com o despertamento. Então, descanse na hora certa e trabalhe também na hora certa. O terceiro D é o D do descascar. O D do descascar é quando a gente fala do D de você ir ao encontro do preparo. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, um fruto, e quando você vai comer um fruto, normalmente, se a fruta ali ela não pode ser ingerida com a casca, você tem que primeiro descascar aquela fruta. E esse descascar, ele se refere a um preparo da nossa parte. Muitas vezes a gente perde o equilíbrio emocional porque a gente não se preparou para a situação. Muitas vezes a gente acaba estourando com alguém, a gente acaba respondendo mal a alguém porque a gente foi para um lugar onde a gente não estava pronto para aquilo. Então, toda vez que a gente fala sobre descascar, a gente fala do processo do preparo. A gente fala do processo onde a gente vai se preparar para a nossa tarefa, se preparar para a nossa missão. Então, quando eu me preparo, quando eu busco me capacitar, quando eu busco me preparar, eu já vou ali totalmente blindado para enfrentar a situação para a qual eu me preparei. Então, o descascar é você se preparar, é você estar pronto, ok? Agora, o quarto D é o D do desfrutar. Então, pensa comigo que o descascar é o nosso tempo de preparo. O descascar é o tempo onde você vai. Aprenda uma coisa, nunca faça nada sem antes se preparar para isso. Nunca faça nada sem antes você se preparar. Muitas pessoas, elas vão ali na base da emoção e acabam também falhando na base da emoção, porque as pessoas entram dentro de algo, começam a fazer algo sem preparo. E aí a coisa não vai fluir. Agora, na mesma importância do preparo, também tem a arte de você desfrutar, ou a prática de você desfrutar. O que é o desfrutar? O desfrutar é você viver o momento presente. Então, pensa comigo o que Jesus falou para os seus discípulos. Basta a cada dia o seu mal. Ele estava falando que, olha, não adianta ficar se sobrecarregando do amanhã.
Apenas então, somente, desfrute do dia de hoje. Você entende como que isso faz sentido? Você entende como que ficar pensando no amanhã, não desfrutar do presente faz mal? Olha para você ver, por exemplo, o mal do século, um dos males do século, a ansiedade. O que é a ansiedade? É a preocupação excessiva com o que vem no após, o que vem no amanhã. Então, quando eu olho para uma sociedade, para pessoas que estão sempre preocupadas com amanhã, e são pessoas que muitas vezes não estão vendo os filhos crescerem, não estão vendo os netos crescerem, são pessoas que estão totalmente com a cabeça no amanhã, e isso afeta a sua saúde emocional. Você fica completamente tomado por preocupações, sobrecarregado com questões que ainda nem chegaram e você perde de desfrutar do momento presente. Quero convidar você a começar a partir de agora. Comece a desfrutar momentos do seu presente. Começa a desfrutar o seu jantar em família, o seu almoço em família. Começa a desfrutar é, é, desse período que você utiliza para levar seu filho para a escola. Começa a desfrutar de momentos ali com os seus amigos do trabalho. Começa a desfrutar do seu casamento. Começa a desfrutar. Muitas vezes a gente fica pensando no amanhã e buscando coisas para o amanhã e a gente não percebe o quanto que isso afeta o nosso bem-estar no hoje. Quantas coisas boas Deus está fazendo no hoje. E quando a gente aprende a desfrutar do hoje, a gente começa a ter muito mais qualidade de vida, porque a gente começa a ter uma saúde emocional. A pessoa, ela vive em paz, porque ela está respeitando o momento, ela não está se sobrecarregando com amanhã. Hoje, ela está vivendo o dia de hoje. Faça isso. Esse é o nosso do desfrutar. Desfrute do seu presente. Desfrute da sua vida. Desfrute do que está acontecendo hoje. Desfrute dos filhos, desfrute dos netos, desfrute da sua família, desfrute de tudo que Deus está fazendo na sua vida. A gente vê isso muito no culto, né? As pessoas vêm no culto e muitas vezes elas estão no culto pensando já no problema do amanhã. Muitas vezes Deus está derramando ali uma palavra poderosa, um culto abençoado, mas a cabeça da pessoa já está em preocupações. E ela não consegue desfrutar do culto porque ela já está pensando naquilo que vai acontecer amanhã. Está na hora da gente mudar isso. Está na hora da gente consertar isso, em nome de Jesus. Jesus tem algo muito melhor do que isso para a gente. Agora, o último D é o D do descartar. E é quando a gente vai pegar tudo aquilo que a gente viveu e que não soma em nada na nossa vida e a gente vai jogar fora. Quantas pessoas estão sobrecarregadas porque elas não abandonam coisas que já eram para terem deixado de lado. Lá no capítulo 12 de Hebreus, o escritor diz para deixar todo o embaraço e o pecado. Repara que o embaraço, ele não classifica como pecado. O pecado é o pecado, você sabe o que é pecado, mas quando ele fala do embaraço, ele está falando de coisas que atrapalham nossa caminhada. E é preciso, eu diria que constantemente a gente fazer essa limpeza, sabe? Existem coisas que a gente passou que nos edificam lembrar delas, mas existem coisas que a gente viveu que não ajudam em nada você hoje. Existem pensamentos, lembranças de coisas que a gente viveu, que se a gente trouxer a memória hoje, vai nos causar até um mal-estar. E não tem por que você ficar carregando isso, você deve descartar isso. Sabe, coisas que você passou, coisas que você enfrentou, que não contribuem para o seu presente e futuro, você precisa aprender a descartar isso. A parar de carregar esse fardo pesado. A parar de carregar essa carga pesada que Jesus não quer que você carregue isso. E fazendo isso, você seguindo esse ciclo, não é? Dos 5 Ds, você vai conseguir desenvolver inteligência emocional. Começa com o descanso, passa pelo despertamento,
aí vai para o descascar, aí depois vem o desfrutar e, por último, o descartar. 5 Ds para uma inteligência emocional. Novamente, eu enfatizo aqui que inteligência emocional demanda muito conteúdo. Nós poderíamos gravar vários vídeos aqui, vários podcasts como esse falando sobre esse tema, mas hoje o que eu posso trazer para você aqui é isso. Então, que Deus abençoe você, que Deus edifique a sua vida através desse conteúdo. Não esquece de você também se inscrever aqui nas redes sociais da nossa Igreja Deus Amor. E também você se inscrever, não se esqueça de se inscrever também aqui nas plataformas que você está acompanhando esse podcast. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Lembrando a todos que Deus ama a todos nós. Deus abençoe.